Você está com açúcar alto de manhã mesmo sem comer nada à noite. Dormiu 7, 8 horas, não comeu nada depois do jantar e mesmo assim a glicemia em jejum está alta. Isso não é azar, não é falha sua e provavelmente não tem nada a ver com o que você comeu ontem. Tem a ver com o que está acontecendo dentro do seu corpo enquanto você dorme, um processo silencioso, invisível, que a maioria das pessoas com diabetes ou pré-diabetes nunca soube que existia. E esse processo está sabotando o seu controle todos os dias, antes mesmo de você tomar o primeiro gole de café. Mas o que me preocupa mais não é só o açúcar em jejum, é o que está por trás dele. Porque se o seu corpo está fazendo isso de madrugada, significa que há um mecanismo metabólico funcionando errado, um mecanismo que nenhum remédio convencional consegue corrigir sozinho. E o mais assustador é que a maioria das pessoas passa anos tomando medicação, cortando carboidrato, evitando doce, fazendo tudo certo, e esse número da manhã simplesmente não cede. Por quê? A resposta está em 3 temperos que você provavelmente tem na sua cozinha agora mesmo. Não estou falando de chá caseiro nem de receita da vovó. Estou falando de compostos com estudos clínicos publicados, com mecanismos de ação explicados pela bioquímica, com casos reais de pacientes que viram números mudarem quando nada mais estava funcionando. Mas antes de te contar quais são, você precisa entender por que o seu corpo está falhando. Porque sem entender a causa, qualquer solução vai parecer mais um achismo. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista, e se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. Então vamos ao problema real. Quando você recebe um diagnóstico de diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, a primeira coisa que todo mundo te diz é para cortar o açúcar, cortar o carboidrato, tomar a medicação e fazer exercício. Esse conselho não está errado, mas está incompleto, porque ele ignora 3 falhas metabólicas distintas que estão acontecendo ao mesmo tempo no seu corpo. E se você não atacar as 3, o controle nunca vai ser pleno. Daqui a pouco vou te explicar cada uma com detalhe. Mas primeiro você precisa entender o mecanismo central, porque é ele que vai fazer tudo o que vem a seguir fazer sentido. Imagine que cada célula do seu corpo é uma casa com uma porta e uma fechadura. A insulina é a chave. Quando tudo funciona bem, a insulina chega, abre a porta, o açúcar entra, vira energia e a glicemia se mantém estável. Mas quando você tem resistência à insulina, essas fechaduras estão enferrujadas. A insulina chega com a chave e a porta não abre. O açúcar fica circulando no sangue, acumulando. E o pâncreas entra em pânico, manda mais insulina, depois ainda mais. Até que, exausto, ele começa a falhar. É exatamente aí que a diabetes tipo 2 se instala de vez. Por que essas fechaduras enferrujam? Não é só o açúcar, não é só a genética. São 3 problemas distintos agindo ao mesmo tempo. O primeiro, os receptores de insulina nas células perderam sensibilidade, estão literalmente enferrujados. O segundo, existe inflamação crônica dentro das células, destruindo esses receptores ativamente, não deixando enferrujar, queimando. E o terceiro, o mais ignorado de todos, o seu fígado está produzindo glicose por conta própria durante a noite, sem você ter comido nada. Esse terceiro mecanismo explica aquele número da manhã que você não consegue baixar. O fígado tem um mecanismo de sobrevivência chamado gliconeogênese. Em condições normais, produz um pouco de glicose durante o jejum noturno para manter o cérebro funcionando. Mas em pessoas com resistência à insulina, esse mecanismo se descontrola. O fígado produz glicose em excesso de madrugada, mesmo sem nenhuma necessidade, e você acorda com o açúcar alto sem ter comido nada. Esse é o motivo, e é exatamente aqui que entra o primeiro tempero. Mas antes, você precisa entender algo sobre ele que pode fazer a diferença entre ajudar você ou prejudicar o seu fígado silenciosamente.
porque existe uma versão que todo mundo compra e uma versão que realmente funciona. E a diferença não está no cheiro, não está na cor, não está no preço da prateleira. Está em um composto que a versão errada carrega e que se acumula no fígado com o uso diário. Estou falando da canela, e você precisa ouvir isso antes de sair comprando qualquer uma. Existem dois tipos completamente diferentes. A primeira é a canela cássia, aquela marrom escura que está em praticamente toda a cozinha brasileira, a mais barata, a mais fácil de encontrar. O problema é que ela contém um composto chamado cumarina. Em doses pequenas e uso ocasional, tudo bem. Mas quando você começa a tomar todo dia, nas quantidades necessárias para ter efeito metabólico, a cumarina se acumula no fígado. Com o tempo, pode causar dano hepático, documentado em estudos publicados. A segunda é a canela de Ceilão, também chamada canela verdadeira, que vem do Sri Lanka. Ela tem 250 vezes menos cumarina do que a cássia. Isso significa que você pode consumi-la todos os dias, em doses terapêuticas, sem risco ao fígado. É ela que os estudos clínicos utilizaram. É ela que funciona. Procure no rótulo exatamente Ceilão ou canela verdadeira. É mais cara, sim. Mas o que ela faz dentro do corpo justifica com folga. O que a canela de Ceilão faz? Ela age no primeiro problema, aquelas fechaduras enferrujadas. Os polifenóis do tipo A presentes nela funcionam como um lubrificante molecular. Reativam os receptores de insulina nas células e ativam proteínas transportadoras chamadas GLUT4, que vão até a membrana da célula, capturam o açúcar do sangue e levam para dentro. Dois efeitos ao mesmo tempo. A fechadura abre melhor e tem mais gente carregando o açúcar para dentro da casa. Tem outro efeito importante no dia a dia. A canela de Ceilão retarda a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea depois da refeição. Sem isso, o açúcar entra de uma vez, o nível dispara, o pâncreas libera insulina de forma emergencial e você termina a refeição pesado, com a cabeça embaçada, com aquela sonolência que muita gente acha que é normal depois de comer. Não é normal. É o seu metabolismo reagindo a um pico. Com a canela de Ceilão no sistema antes da refeição, esse pico se atenua. O açúcar sobe de forma gradual, controlada. Um estudo publicado no Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, com pessoas em pré-diabetes, mostrou que tomar canela de Ceilão durante 40 dias consecutivos reduziu a glicemia em jejum em média 24 pontos. Uma paciente que acompanhei, Dona Célia, 62 anos, chegou com glicemia de 149, certa de que o diagnóstico de diabetes era questão de tempo. Propus incorporar a canela de Ceilão sem alterar mais nada. 40 dias depois, ela voltou com 123. Disse que parecia impossível. Não era impossível. Era bioquímica funcionando. Como usar? Meia colher de chá por dia, dividida em 2 tomadas. 1/4 pela manhã e 1/4 à noite, sempre antes das refeições, com carboidrato. Misture no café, no chá, na aveia, no iogurte natural sem açúcar. O ponto crítico: antes da refeição, não depois. Se você esperar terminar de comer para tomar a canela, o pico de açúcar já aconteceu. Você chegou tarde. A canela precisa estar no seu sistema antes do açúcar começar a entrar. Você já entende a canela, mas existe um segundo problema metabólico que ela não resolve. Aquele incêndio crônico dentro das células, a inflamação que está destruindo seus receptores de insulina ativamente. E se esse incêndio não for apagado, não importa o quanto você cuide da alimentação, o sistema vai continuar se degradando. É aqui que a maioria das pessoas erra, porque nunca soube que esse fogo existia. Antes de te dizer o que apaga esse fogo, uma pergunta. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, cortando carboidrato, tomando o remédio e o número continua teimoso? Escreve nos comentários agora se isso acontece com você, porque provavelmente você não está errando na disciplina, está faltando uma peça. E esse segundo tempero pode ser exatamente ela. Estou falando da cúrcuma.
Mas preciso te dizer uma coisa antes, porque se você não souber disso, pode tomar cúrcuma todos os dias durante meses sem sentir absolutamente nada. E vai achar que não funciona, quando na verdade o problema é que ninguém te explicou o segredo. A cúrcuma sozinha praticamente não funciona. O princípio ativo dela se chama curcumina. E a curcumina tem um problema grave de absorção. Se você engolir uma colher cheia de cúrcuma pura, o seu intestino vai aproveitar menos de 1%. O restante vai embora sem ter feito nada. Por isso tanta gente experimenta, não vê resultado e abandona. O segredo existe há milênios na culinária indiana e a ciência confirma com números impressionantes. Quando você mistura cúrcuma com pimenta do reino, a absorção da curcumina se multiplica em 2000%. Não é erro de digitação. 2000%. A pimenta do reino contém piperina, e a piperina literalmente abre as portas do intestino para a curcumina entrar. Sem piperina, fica do lado de fora. Com piperina, entra por inteiro. Grave essa regra. Nunca tome cúrcuma sem pimenta do reino. Nunca. Tem ainda um terceiro elemento que quase ninguém menciona: a gordura. A curcumina é lipossolúvel e precisa de gordura para ser absorvida de forma eficiente. Uma pitada de pimenta do reino e um pouco de gordura boa, azeite de oliva, abacate, ovo e a curcumina entra no sistema com força total. Sem esses dois elementos juntos, o resultado é mínimo. Com eles, é outra história. O que a cúrcuma faz quando entra de verdade? Ela ataca o segundo problema, aquele incêndio crônico. A curcumina bloqueia moléculas inflamatórias chamadas citocinas, que são o combustível desse fogo. Apaga. E quando a inflamação cede, os receptores de insulina param de ser destruídos e começam a se reparar. Ela também protege as células beta do pâncreas, responsáveis por produzir insulina, do estresse oxidativo acumulado. Com essas células mais protegidas, o pâncreas consegue continuar funcionando em vez de se exaurir. Um estudo clínico mostrou que tomar cúrcuma com pimenta do reino durante 3 meses reduziu a resistência à insulina em 40% e diminuiu a hemoglobina glicada de 7,2 para 6,4. Para quem não sabe o que isso significa, é passar de dentro da faixa de diabetes para fora dela, em 90 dias, sem alterar a medicação. Um paciente que acompanhei, seu Geraldo, 61 anos, chegou com hemoglobina glicada de 7,4. Incorporou cúrcuma com pimenta do reino por 3 meses sem mudar mais nada. Voltou com 6,5. O médico ficou intrigado. Eu não me surpreendi. Como usar? Meia colher de chá de cúrcuma em pó, mais uma pitada generosa de pimenta do reino, 2 vezes ao dia, sempre com uma refeição que contenha gordura. Pode misturar em sopas, refogados, ovos mexidos, arroz. E se quiser uma forma eficaz e agradável de tomar à noite, experimente o leite dourado. Uma xícara de leite morno, pode ser de amêndoas, de aveia ou de vaca, com meia colher de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta do reino e uma colherinha de óleo de coco. Toma morno antes de dormir. O açúcar noturno cai e a qualidade do sono melhora. 2 benefícios com um único hábito, mas agora preciso te falar sobre o terceiro tempero. E esse é o mais surpreendente, porque ele resolve aquele problema que te contei no começo. O açúcar que sobe enquanto você dorme sem ter comido nada. Os 2 primeiros temperos não fazem isso. Só esse terceiro tem a capacidade de conversar com o fígado e dizer: para, já tem açúcar suficiente. Se você acompanhou até aqui, está entendendo o seu metabolismo num nível que a maioria das pessoas nunca vai ter. Mas antes de continuar, preciso te indicar um recurso que pode ajudar ainda mais. O Guia do Diabético. Como controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações mais perigosas, está disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Foi criado para ajudar pessoas como você a entender o que acontece no corpo e tomar decisões mais seguras no dia a dia. Pega agora, porque o que vou te explicar a seguir faz ainda mais sentido com esse material em mãos. Estou falando do gengibre.
E ele faz algo que nenhum dos dois anteriores consegue. Ele limpa a gordura do fígado. Isso pode parecer secundário, mas não é. Quando o fígado acumula gordura, perde a capacidade de processar a glicose corretamente. O açúcar se acumula no sangue mesmo que o pâncreas esteja funcionando, mesmo que a insulina esteja circulando. O problema não está mais na insulina, está no fígado. E o gengibre ataca esse problema de dentro para fora. Mas o gengibre tem ainda outro mecanismo extraordinário. Ele ativa uma via metabólica alternativa, chamada via AMPK, que abre uma porta dos fundos nos seus músculos para absorver glicose diretamente do sangue, sem precisar de insulina. Seus músculos têm uma entrada independente e o gengibre tem a chave. O resultado é que o açúcar cai mesmo quando a insulina está elevada. O pâncreas ganha um descanso real, não porque está produzindo mais insulina, mas porque o corpo parou de precisar tanto dela. E agora vem a parte que explica aquele fenômeno que angustia muita gente. Você foi dormir com glicemia de 110, acordou com 140, não comeu nada. Como? A resposta está no fígado. Em pessoas com resistência à insulina, o mecanismo de produção noturna de glicose se desregula. O fígado começa a despejar glicose na corrente sanguínea como se o corpo estivesse em jejum extremo, mesmo que não esteja. O gengibre age diretamente nisso. Ele sinaliza para o fígado que já há glicose suficiente e a produção noturna se freia. E há um efeito que pouca gente associa à diabetes, mas que muda a vida de quem sofre. Quando o açúcar sobe de madrugada, o corpo entra em estresse metabólico que interrompe as fases profundas do sono. Você dorme 8 horas e acorda exausto. Não é insônia. Não é ansiedade. É o seu metabolismo trabalhando contra você enquanto você tenta descansar. Quando o gengibre freia essa produção noturna, o sono profundo se restabelece. Pessoas que passavam anos acordando destruídas relatam uma mudança que não aparece em nenhum exame, mas é talvez a mais impactante de todas. Uma paciente que acompanhei, Dona Aparecida, 58 anos, chegou com glicemia em jejum de 138 e insulina basal de 22, quase o dobro do limite normal. Mas o que mais a incomodava não era nenhum número de papel. Era o cansaço. Acordava destruída mesmo depois de dormir bem. Incorporou gengibre fresco todas as manhãs. Só isso. Em 12 semanas, a glicemia foi para 121, a insulina para 16. Mas a primeira coisa que ela disse quando voltou foi: pela primeira vez em anos, eu me levanto com vontade de começar o dia. Estudos com pessoas em pré-diabetes mostram que quem incorporou gengibre por 12 semanas, sem modificar nenhum outro hábito, reduziu a glicemia em jejum em média 17 pontos. Mas o número mais revelador foi a insulina em jejum, que caiu 25%. Isso importa porque insulina elevada é o sinal de que o problema existe muito antes de aparecer nos exames de rotina. Quando a insulina começa a cair, o problema de raiz está sendo corrigido, não mascarado. Como usar? A forma mais potente é o gengibre fresco, um pedaço do tamanho do polegar, aproximadamente 5 gramas. Rala e adiciona em chás, caldos, sopas ou sucos. Para ativar o metabolismo antes do café, ferva água com gengibre ralado por 10 minutos. Coe, adicione suco de meio limão e tome em jejum ainda morno. Se preferir o pó, meia colher de chá por dia em água morna funciona igualmente bem. O ideal é tomar em jejum ou 15 minutos antes das refeições principais. Com os 3 temperos apresentados, chegou o momento de entender por que precisam ser usados juntos. Lembra dos 3 problemas? Fechaduras enferrujadas, incêndio crônico e fígado produzindo glicose de madrugada. A canela de Ceilão ataca o primeiro, a cúrcuma ataca o segundo, o gengibre ataca o terceiro. 3 problemas distintos, 3 soluções específicas. Por isso, o protocolo funciona quando nenhum dos 3 sozinho resolveria completamente. Você não está tratando sintomas, está atacando as causas simultaneamente, por 3 frentes. Como tomar os 3? Separados, cada um no seu momento. Ao acordar, em jejum, prepara o chá de gengibre.
um pedaço do polegar ralado, fervido por 10 minutos, coado, com suco de limão. Espera 15 minutos antes de comer. O gengibre já está preparando os músculos para absorver o açúcar da refeição. No café da manhã entra a canela de Ceilão, 1/4 de colher de chá no café, chá ou aveia. E a primeira dose de cúrcuma, 1/4 com uma pitada de pimenta do reino, sempre com gordura boa. Abacate, ovo, fio de azeite. Sem gordura, a curcumina não absorve como deveria. 15 minutos antes do almoço, se vai comer carboidrato, mais 1/4 de canela em água. A canela precisa estar no sistema antes do açúcar chegar. A segunda dose de cúrcuma vai aqui também, com gordura na refeição. Depois do almoço, caminhada leve de 10 a 15 minutos. Essa caminhada ativa os músculos e, combinada com o gengibre, potencializa a absorção de glicose. 15 minutos antes do jantar, se vai comer carboidrato à noite, canela de Ceilão primeiro. O que você come à noite afeta diretamente o açúcar em jejum da manhã seguinte. 1 hora antes de dormir, o leite dourado. Essa é a etapa que mais resultados me deu. 1 xícara de leite morno, de amêndoas, de aveia ou de vaca. Meia colher de cúrcuma, 1/4 de canela de Ceilão, uma pitada de pimenta do reino, 1/4 de gengibre em pó, uma colherinha de óleo de coco. Aquece sem ferver, mistura, toma morno. É o único momento do dia em que os 3 trabalham juntos, durante as horas de reparação do organismo. A cúrcuma reduz a inflamação celular. O gengibre freia a produção noturna de glicose e a combinação dos 3 melhora a qualidade do sono profundo. Você acorda com um número mais baixo e mais disposição. Esse protocolo é seguro para quem já toma medicação? Sim. As doses são exatamente as utilizadas nos estudos clínicos publicados. Funcionam com metformina, com insulina, com medicamentos para pressão. Mas há uma instrução sem negociação. Se você já toma medicamento, não suspenda nada. Adiciona o protocolo ao que já faz. Na próxima consulta, mostra os exames ao médico. Deixa os números falarem. Deixa o médico decidir com base nos resultados. Nunca suspenda a medicação por conta própria. Nunca. Antes de começar, anote sua glicemia em jejum e sua hemoglobina glicada. Repita os exames em 6 a 8 semanas. Esses números vão te mostrar exatamente quanto está funcionando, sem depender de como você se sente num dia específico. Os dados não mentem. E quando você vê o número mudando com seus próprios olhos, o compromisso com o hábito se transforma em convicção. Resumindo, canela de Ceilão, meia colher de chá por dia, sempre antes das refeições com carboidrato. Cúrcuma com pimenta do reino, 2 vezes ao dia, sempre com gordura boa. Sem pimenta e sem gordura, não funciona. Gengibre, pedaço fresco do tamanho do polegar ou meia colher do pó, em jejum ou 15 minutos antes das refeições. E o leite dourado 1 hora antes de dormir, com os 3 juntos. Esse protocolo não é para uma semana, é um hábito. Estamos falando de alimentos, não de medicamentos, então você pode manter indefinidamente. Porque a resistência à insulina não se construiu em uma semana, se construiu ao longo de anos. Desfazê-la leva tempo. Mas a cada semana, com o protocolo ativo, o sistema funciona um pouco melhor. Os receptores se reparam, a inflamação recua, o fígado regula. Pacientes que mantêm o protocolo por mais de 6 meses relatam que os números continuam melhorando, não estabilizam na 4ª semana. O corpo não se repara de uma vez, se repara progressivamente, desde que você continue dando a ele o que precisa. Você tem os 3 temperos, tem os mecanismos, tem os horários, tem as doses. Agora existe um detalhe que vai definir se tudo isso vai funcionar para você ou vai virar mais uma informação esquecida. Esse detalhe não é técnico, é decisão. Há 2 tipos de pessoas que chegam até aqui. As que vão achar interessante salvar o vídeo com intenção de começar na semana que vem e continuar exatamente iguais. E as que ainda hoje vão escrever canela de Ceilão, cúrcuma, pimenta do reino, gengibre. E amanhã de manhã já vão começar o chá em jejum. A diferença entre as duas não é conhecimento. Você leu a mesma informação.
A diferença é o que você faz com ela nas próximas 24 horas. Se este conteúdo fez sentido para você, se organizou algo que estava confuso ou revelou o que ninguém tinha explicado antes, se inscreve no canal. O que publicamos aqui não é sensacionalismo, não é promessa fácil. É endocrinologia explicada de forma honesta e acessível para quem quer entender o próprio corpo e tomar decisões com consciência. E se você conhece alguém que está fazendo tudo certo e o açúcar continua alto, compartilha esse vídeo agora. Essa pessoa pode estar faltando exatamente o que você acabou de aprender, e você seria quem fez essa informação chegar até ela.